Rafael, psicólogo, e as melhores coisas da vida são geradas por processos de longo prazo. Hoje é o segundo vídeo sobre Lelouch Lamperouge. Tem spoiler do anime de Code Geass? Vamos lá. Além, obviamente, de sua inteligência, a principal característica do Lelouch é a sua determinação. Apesar dos diversos momentos onde ele precisou ser outra pessoa, dos momentos onde ele perdeu pessoas importantes, momentos onde ele teve que até mesmo sacrificar sua saúde mental, apesar de tudo isso, o Lelouch sempre manteve foco no seu objetivo final, mesmo sabendo que o custo disso tudo era a sua própria vida. Obviamente, ele chegou a um limite que nenhum ser humano deveria chegar. Afinal, o momento de parar de fato é quando o seu mental, o seu psicológico / fisiológico, esteja se comprometendo no processo. Afinal, sem uma saúde disso aqui, você não faz nada. Porém, muito dessa determinação do Lelouch pode trazer alguns ensinamentos para você se questionar e começar a aplicar algumas coisas em si mesmo. E esse é justamente o objetivo desse canal. Lelouch é um dos personagens mais resilientes que eu já vi, e muitos pontos sobre ele durante a história corroboram bastante com isso. Ele não teria chegado onde chegou sem um alto grau de resiliência emocional. Resiliência é aquela habilidade incrível que ajuda você a se recuperar de infortúnios. Se você é resistente, se você é resistente, quando a vida te derrubar, você cai e recupera e continua. Assim como o Asta, o Hinata, o Luffy e até mesmo o Griffith, né? Esses personagens são marcados por não desistirem dos seus sonhos. Lelouch é um deles. Existem diversos estudos que mostram o tanto que sofrer, passar por desafios, fazem com que algumas pessoas consigam crescer mais. Lelouch tem essa característica bem forte. Sofreu desde cedo. Se pararmos para pensar, Lelouch basicamente não tinha um plano para ele próprio, como casar, ter filhos, constituir uma família ou algo assim. Tudo envolvia um objetivo maior, em tese. Seu objetivo era algo bem comum. E essa consistência do Lelouch em se manter preso nesse objetivo me motivou a fazer esse vídeo. Ao contrário do pensamento positivo, da autocompaixão e da gratidão, que tudo pode ser desenvolvido quando as coisas estão indo bem ou mal, você precisa de desafios na sua vida para desenvolver resiliência. Você tem que ser derrubado para aprender a se levantar. Ou, para você aprender a se virar, você precisa estar de cabeça para baixo. As adversidades vistas por um ângulo diferente podem fazer você se tornar mais resiliente com o tempo. Eric Nestler, um neurocientista que estuda bastante a resiliência em humanos, conduziu um estudo com camundongos, onde ele colocava um junto com um rato agressor. E durante 10 dias, esse camundongo tinha pistas visuais de que aquele rato agressor estava lá, o que acabava deixando ele estressado, o que levava a um estado deprimido. Ele fez experimentos com vários ratos, e tinha alguns que conseguiam se manter resilientes mesmo nessas circunstâncias. Nester fala que isso inclusive tem a ver com a neuroplasticidade. Isso funciona com humanos também. As pessoas reagem diferente a estressores. Ou seja, o estresse em algumas pessoas pode provocar analgesia, ou seja, a pessoa meio que sente menos aquele estímulo estressor, e outras podem ter hiperalgesia, uma extrema sensibilidade ao estímulo estressor. Só para ficar claro como cada pessoa reage diferente ao processo de estresse e resiliência. O que Lelouch ensina sobre isso? Vamos entender agora. 5 características dessa resiliência do Lelouch que você pode adaptar elas ao seu mundo atual. Vamos lá. Escapar da ruminação negativa é o primeiro. Esse é um dos pontos que mais me chamou a atenção no Lelouch. Ele quase não rumina sobre eventos passados, ou rumina muito pouco sobre as falhas que ele teve na vida. E pra quem assistiu o anime viu que ele cometeu vários erros. E essa ruminação dele durava muito pouco tempo. Porque apesar dele ter falhado errado, mesmo sabendo disso, ele procura não reviver esses momentos. A ruminação é uma das semelhanças entre ansiedade e depressão. Ruminar é simplesmente passar por cima de um pensamento ou problema e não achar conclusão alguma para isso. Se o Lelouch ficasse preso no passado dele, ele consequentemente ficaria preso em alguns momentos da vida dele, e isso impediria ele de avançar, de continuar, ou pelo menos atrapalharia bastante os planos dele. Ele cometeu um erro enorme com a Eufímia, mas ele, percebendo que não tem como fazer nada mais sobre isso, ele simplesmente segue em frente. Muitas vezes, quando coisas ruins acontecem, ficamos presos pensando em resultados negativos. Pensamos repetidamente em diversos momentos sobre o que poderia ter sido feito no passado, ou como vamos estragar tudo novamente no futuro. Nós ruminamos sobre esses eventos porque acreditamos erroneamente que pensar em nossas dificuldades por várias vezes vai ajudar a gente a resolver aquilo. Infelizmente, ciclos de pensamento negativo deixam a gente parado em vez de tomar a ação que precisamos de fato para seguir, para resolver o problema. Lelouch errou em vários momentos e ele sabe disso. E o que vemos no anime é ele não se lamentar sobre isso. Ele procura focar na resolução do problema, ao invés de ficar preso nessa culpa. O segundo é desafiando o medo do fracasso. Lelouch tem uma enorme confiança no que ele vai fazer, uma grande alta eficácia, muito pelos resultados que ele obteve em várias áreas de sua vida, até nas questões mais complexas de liderar, por exemplo, até em coisas mais simples como xadrez. Simples, né? Ele de fato acredita em si mesmo e o medo de fracassar
fracassar não impede ele de atingir o seu objetivo. Muitos de nós evitamos o fracasso a todo custo. Fazemos isso porque temos aquele medo daquela sensação de derrota. Nos preocupamos que as pessoas pensem mal de nós se falharmos e nos sentimos envergonhados caso não alcancemos objetivos importantes na vida. Se você acha que o fracasso é uma ameaça como muitos de nós, seu corpo se prepara para uma luta e você sentirá que está em uma batalha. Por outro lado, se você tem uma forma de ver a vida, de que fazer algo difícil, algo que você poderia falhar é um desafio, então é mais provável que você pense que é capaz de lidar com isso. E o curioso é que quando se vê coisas que você poderia possivelmente falhar como desafios, você realmente será mais capaz e menos propenso a errar de fato. Lelouch teme seus desafios, porém ele não se limita a apenas aceitar temê-los. Ele enfrenta com o objetivo de atingir o resultado que ele quer, justamente porque ele se lembra das vezes que ele tentou e conseguiu. E ele tenta focar nisso, porque ele sabe, ele cometeu muitos erros. Porém isso meio que não causou uma impotência nele. Ou seja, ele já procura focar no futuro e na resolução daquele problema, e não paralisado pelo medo de enfrentar algo novamente. Visualizar a recompensa é o terceiro comportamento. Para Lelouch atingir o que ele atingiu no final, para nossa realidade ele teria que imaginar aquilo por diversas vezes. Esse processo de visualização te ajuda a se manter motivado para atingir um resultado. Ao imaginar se indo bem, você muda sua mentalidade para fazer bem. Por outro lado, se você ruminar sobre o que pode dar errado, seu medo aumenta e o fracasso que você teme se torna mais provável. Norman Doidge, em seu livro The Brain Changed Itself, conta sobre um experimento na qual 2 grupos exercitaram um músculo do dedo por 4 semanas, ou seja, um grupo realmente fazia contrações nos dedos, enquanto o outro grupo apenas imaginava a situação. Inclusive, esse grupo tinha uma pessoa ali que ficava meio que motivando eles a fazer isso. E ao final do estudo, o primeiro grupo que de fato tinha feito os movimentos físicos, aumentou a força muscular nos dedos em 30%, enquanto o outro grupo que tinha apenas visualizado, aumentou sua força muscular em 22%. Por que acontece isso, né? Durante as contrações imaginárias, os neurônios responsáveis pelo movimento são ativados, o que acabou resultando no aumento da força. Por isso é importante de visualizar o seu objetivo, a sua recompensa no final, de forma clara. Lelouch com certeza focou bastante no mundo que ele criaria após realizar o Hacking Zero. Sem essa visualização constante, dificilmente ele teria motivação para chegar onde chegou. O 4 é afastar emocionalmente dos seus pensamentos. Essa é uma coisa que Lelouch repete com bastante frequência no anime. Em diversos momentos ele pensa sobre algo de fato, mas não leva aquilo como uma conclusão, como se ele de fato tivesse que fazer aquilo. Em muitos momentos vemos ele pensar em algo e simplesmente não levar aquele pensamento como um fato. Ele faz outra coisa, a que teria mais sentido naquele momento. E é nos diálogos dele com a Cici que a gente percebe o tanto de pensamento conflitante que ele tem. Porém ele isola isso, não levando apenas em consideração o que ele pensa para tomar uma decisão. E essa é uma ótima estratégia, afinal você não é seus pensamentos. Aquilo que você pensa é só uma hipótese da verdade, não ela inteira. Ao enfrentar um desafio, a capacidade de pensar sobre suas experiências como se fosse aquela mosca na parede, sabe? Aquela mosca na parede observando, ou como se fosse outra pessoa que está testemunhando sua experiência de longe, pode impedir que você fique preso em emoções negativas. A pesquisadora Oslin Aydock chamou isso de autodistanciamento adaptativo. Ela mostrou em 3 estudos que quanto mais os participantes se autodistanciavam espontaneamente enquanto refletiam sobre memórias negativas, menos reatividade emocional eles tiveram. O distanciamento emocional, ou seja, você tá aqui, os seus pensamentos estão aqui, eles não necessariamente fazem parte de você. Esse distanciamento também torna menos provável que você repita os detalhes desagradáveis do evento e, como resultado, você pode se sentir melhor quando coisas ruins acontecem. Lelouch é bastante analítico nesse caso. Ele avalia as situações antes de tomar uma decisão. Ele tenta ver a situação como um todo e afasta suas ações daquilo de fato que ele está pensando. Tanto que vemos em muitos momentos ele agindo com firmeza, sem perder o equilíbrio de fato. Se você não se distancia dos seus pensamentos, você vai acabar só reagindo a eles, como se fossem de fato uma verdade. E com isso sua vida pode acabar sendo moldada por pensamentos aleatórios que vêm na sua cabeça, que na maior parte das vezes não fazem nenhum sentido lógico. Não é fugir necessariamente dos seus pensamentos. Afinal, isso você não pode fazer. Você não pode impedir que eles venham, mas sim vê-los como não representando você de fato. O quinto comportamento é a reavaliação. Encontrar o lado bom de algo que aconteceu contigo pode ser extremamente difícil, mas se você começar a treinar, pode ser algo libertador também. A capacidade de encontrar o lado bom em situações estressantes ou difíceis, também referida como capacidade de reavaliação, nos ajuda a gerar emoções positivas, mesmo quando não há nada em nossa situação para gerar emoções positivas para nós. E é por isso que encontrar esse lado bom pode neutralizar eventos negativos, diminuindo o estresse e acelerando a recuperação de eventos estressantes. Mesmo nos momentos mais complicados de seu plano, Lelouch foi capaz de achar algo na qual ele se agarrasse vendo o lado positivo da situação. Mesmo com as perdas que ele obteve e o que ele iria passar depois, ele foi capaz de ver o lado positivo de tudo isso. É aquela grande questão. Você não pode mudar o fato que eventos extremamente estressantes vão ocorrer com você, mas você pode mudar a forma como você interpreta e reage a esses eventos. Se Lelouch não tivesse interpretado a situação que ele iria viver de uma outra forma, dificilmente ele se manteria de pé até o último momento. Cada vez que a história avança, a determinação do Lelouch parece aumentar, a
apesar dos desafios e traumas aumentarem também. E ele se consegue manter de pé justamente por isso, pela essa enorme capacidade dele de reavaliar situações. Geralmente, pessoas resilientes enfrentam fracasso de frente e usam esse fracasso como uma oportunidade para aprender e crescer. Como Nassim Taleb cita no livro Antifrágil, seu antagonista é seu ajudante. Resiliência costuma ser uma situação que vem e vai. Todos nós queremos ter resiliência, mas nem todos conseguem de fato mantê-la. E para algumas pessoas pode ser ainda mais difícil devido a questões biológicas, ansiedade, estresse crônico e alguns transtornos que podem dificultar ainda mais essa capacidade de manter essa resiliência. E apesar de ter influências genéticas e epigenéticas, a resiliência não é uma característica que você tem ou não tem. Inclui comportamentos, pensamentos e ações que podem ser aprendidas. Se manter resiliente como Lelouch não é algo simples, e assim como quase tudo na vida, demanda de tempo e hábitos consistentes. Mas assim como Lelouch teve a Cici, Susaku, a Kallen, você também precisa de ajuda. Mas ajuda para enfrentar suas dificuldades e não fugir delas. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.